Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, produtora de conteúdo de moda da Glamour. E hoje eu vou conversar com a Marcela McGowan, médica que acabou de entrar, está se Olá! apresentando. E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida da Marcela após o BBB e também sobre sexualidade feminina, que é um papo que ela domina e a gente ama conversar também. Eu Oi, também Mar, tudo amo. bem? Tudo bom? Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Ai, que legal. A gente está muito feliz de ter aqui agora fora da casa e pertinho da Sim. gente. Má, seu vídeo se apresentando pra gente lá na Glamour, a gente colocou uma caixinha de perguntas, bombou. É, que bom. Povo curioso. Sim, mas vieram muitas perguntas legais sobre você, sobre sua vida de BBB, claro, mas também sobre o Uhum. seu trabalho aqui fora. Inclusive, se você quiser se apresentar um pouquinho mais além da Marcela BBB, pode se Tá, apresentar. tá bom. Bom, pra quem não sabe o outro lado, eu sou a Marcela, tenho 31 anos, eu sou médica, gineco e obstetra e também trabalho com sexualidade feminina. Atendo principalmente partos naturais, humanizados, gineco natural, uma linha mais integrativa de atendimento e sexualidade das mulheres no consultório e em cursos também que eu ministro. Legal, Má. Então, para começar, conta pra gente como é que tá sendo a vida aqui fora. Você já conseguiu ter uma dimensão do que foi esse programa e como que mudou sua vida e a vida de todo mundo que estava te assistindo? Não tanto, é muito estranho ainda. A gente vai absorvendo as coisas aos poucos, né? Pra mim, ainda mais acho que a sensação de estar confinado dá a sensação de que a gente voltou pra nossa vida normal. Então, a gente não tem. O contato que eu tenho com as pessoas é exclusivamente online, né? Então, dá uma dimensão um pouco menor, eu acho, do que se eu estivesse na rua, ou comparecendo em eventos, ou tendo mais contato com o público, assim. Mas eu recebo muita mensagem, eu leio muita coisa, eu entendi a importância da edição, né? De tudo que as pessoas Uhum. vêm falando, como foi uma edição que levantou muitos temas incríveis, assim. Então, eu entendi que muita gente que nunca assistiu Big Brother pela primeira vez se viu envolvido, se viu assistindo, isso é muito legal. Eu sempre falei lá dentro, se eu pudesse escrever uma edição para eu participar, acho que eu não escreveria tão legal uma edição como Uhum. essa, que teve tantas coisas legais rolando. Mas é tudo novidade para mim, tanto carinho, gente gostando de mim, quanto a responsabilidade que é você ter participado de um programa com tantos temas relevantes, assim. Sei, você está em São Paulo agora. Eu tô em São Paulo. E quando você saiu, a quarentena já tinha começado, né? Já, eu saí, já estava todo mundo há muito tempo em quarentena, então praticamente não saí em lugar nenhum, assim. E você ainda mantém contato com as meninas lá de dentro? Rolou um grupo no WhatsApp? Como é que tá? Sim, sim. Tem gente que a gente tem mais, porque eu tenho mais contato, né? A Gi, por exemplo, eu falo praticamente todo dia, a Ive falo bem mais, a Bia, mas já falei com praticamente todo mundo que estava lá dentro. Temos aí uns grupos, nem todos os grupos se casam, Faz nem todo, sentido. nem todo mundo Estranho tá no seria se mesmo. casassem. Nem todo mundo tá no mesmo grupo, mas me abri muito para ter contato com todas as pessoas que estavam lá para conversar sobre as coisas que rolaram. Foi uma edição que foi difícil também para todo mundo, né? Porque ao mesmo tempo que você traz essas temáticas importantes, traz um peso de responsabilidade para todo mundo que participou, né? Então, conversar com essas pessoas também é ajudar a gente a entender tudo isso, o que é que foi o BBB 20. Sim. Você resolveu todas as tretas que você tinha lá dentro já? Praticamente todas. Ainda eu senti no meu coração que eu tinha que me desculpar com algumas pessoas, eu me desculpei com elas. Teve algumas pessoas que eu acho que não quiseram mudar os erros, não quiseram entender, não quiseram conversar, então eu também respeitei isso. Acho que é o momento de cada um de se entender, né? Mas eu fiquei muito aberta para conversar com todo mundo que tivesse disposto. E da minha parte, quem eu senti que eu precisava me desculpar, eu conversei. E a gente sabe, eu falei assim, é muito sair de lá, você ter, eu pelo menos, né? Tive a sensação que ver a casa sem o peso de um jogo me fez ter um olhar mais leve sobre tudo, né? Óbvio, teve coisas mais importantes, teve coisas ruins, assim, que não dá para relevar, mas teve muitas Uhum. coisas que eram dinâmicas do jogo e que a gente tira o peso disso e fala, cara, não era nada grandioso, assim, a gente pode se acertar, né? A Bia mesmo era uma menina que lá dentro a gente não era tão próxima e acabou aqui fora conversando, se acertando e foi uma pessoa que me ajudou pra caramba, que tem muita experiência com
internet, rede social. Então foi mais positivo. E acho que quanto mais a gente se falar, melhor é pra gente entender esse processo todo, assim. Sim. E você assistiu tudo? Não assisti. Eu comecei assistindo, aí era muito material, assim, para assistir. Eu optei por assistir as coisas que me foram pontuadas, que eu achava importante eu entender, sabe? Que Uhum. as coisas que me pontuaram como erros meus, as coisas que me pontuaram que outras pessoas falaram de mim ou fizeram em relação a mim, que eu achei que valia a pena eu assistir. Mas maratonar tudo eu achei que ia conseguir, mas não dá, só se eu não trabalhar, só se eu ficar só maratonando BBB. É, tem isso também, né? A gente acompanhou em tempo real, foi mais fácil. Sim, e não, e é estranho a gente ver assim de fora, eu acho meio esquisito. Não, foi legal no começo, mas depois começou a me trazer umas sensações que eu não queria ter, então eu acabei desistindo de assistir. A Manu falou muito, né, que o Brasil conheceu ela de corpo e alma, que ela era muito aquela pessoa. Você sentiu a mesma coisa em Sim, você? eu acho que sim, claro que tem muita coisa que eu acho que quem assistiu muito pay-per-view, quem assistiu real, assim, consegue ter uma dimensão maior, né? Óbvio que tem uma história contada pelo programa, tem toda uma dinâmica contada ali, então acho que tem níveis de conhecimento, né? Acho que as pessoas conhecem, não sei se conhecem tudo. Você tá numa situação de estresse, né? Então você tá num momento em que você age e reage de maneiras que nem sei se é sempre assim na sua vida. Mas eu acho que, no geral, quem conseguiu assistir bastante, acho que a gente se mostrou bastante, assim, as nossas fraquezas, as nossas coisas positivas, negativas. É um grande. É um grande espelho, né? E é uma abertura da gente para o mundo e também um espelho da gente para a gente, assim. Porque você lida ali com coisas. Acho que agora que as pessoas estão vivendo um confinamento, as pessoas talvez entendam um pouco o que é você ter que olhar para você. Isso é bem difícil. A gente tende a não olhar para as nossas dificuldades na vida, né? E o BBB, acho que para todo mundo que estava lá, foi muito sobre olhar para isso também. Tipo, quais são os meus medos, minhas inseguranças, o que eu desconheço, né? O que eu realmente preciso melhorar, o que eu tenho de bom, onde é que eu quero chegar com isso. Então, foi muito, muito positivo nesse sentido. Ah, que bom. E eu não posso deixar de perguntar, e seu romance? Olha, meu romance foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo no BBB. As pessoas deram um peso pra ele que me surpreendeu quando eu saí, porque pra gente ninguém esperava nada, não era um romance pra ser um romance lindo, era uma vivência ali entre altos e baixos, entre se entender como um casal dentro de um reality show, né? Onde você tem que lidar com o jogo, além de lidar com as sensações que você tá tendo como casal. Foi uma coisa que eu quis viver, acho que é muito do meu perfil, eu me jogo nas coisas que eu quero viver, assim, bastante. É, o Daniel tinha muitas coisas que eu procurei muito ao longo da minha vida, então talvez isso tenha feito eu querer me aproximar dele, que é muita liberdade. Ele tem um posicionamento sobre a vida de viver livremente, de viajar, ele já tem na idade dele um posicionamento sobre a sexualidade dele de maneira mais livre. Isso me encantou de uma certa maneira, porque acho que a gente olha para as pessoas e fala, putz, eu pensei, putz, eu demorei 29 anos da minha vida para conseguir Uhum. começar a pensar isso. O cara tem 22, então foi uma coisa que eu procurei lá dentro, que me encantou, que acabou rolando lá dentro. Aqui fora a gente não tá junto, mas a gente fala muito, conversa muito. É que agora eu sou muito olho no olho, a gente teve muita informação negativa e positiva de tudo aquilo, né? Eu sei o que a gente sente, eu sei o que a gente sentiu lá dentro, mas eu acho que a gente ainda precisa ter um momento olho no olho aí, sabe? E ficar Sim. convivendo uns dias para entender se isso realmente se vai se desenrolar. Vida normal, né? Que agora ninguém tá tendo. Exato, ninguém tá tendo, né? E assim, acho que todo mundo que tinha um relacionamento antes na quarentena tá mais ou menos nessa, tentando entender agora como isso funciona, né? Pra mim, eu não consigo formular nada sem eu estar convivendo, sem eu estar sentindo, sem eu estar olhando no olho, assim. Então a gente conversa muito, se respeita muito, também passamos por muita coisa parecida, sabemos o que é ter que lidar com as coisas aqui fora, então tem sido sempre um apoio, assim, Ah, legal. independente de relacionamento. Ah, é o que vale. Sim. E eu recebi muitas perguntas sobre seu trabalho, né? Você é médica Uhum. e as pessoas querem muito saber se você vai entrar na linha de frente para voltar para os hospitais e trabalhar contra o Covid ou se agora você vai focar mais
no pós-BBB e nos trabalhos que você tem feito na internet? Então, eu estava no interior, na casa dos meus pais. Lá, realmente, eu tentei me colocar à disposição, mas não tava, o número de casos não estava exigindo muita gente diferente do que os serviços já estavam tendo. Agora que eu vim para a capital, eu estou tentando entender como eu posso fazer isso. Porque o medo das pessoas é que eu cause um tumulto, porque eu não tenho noção disso ainda, mas o medo das pessoas é que eu cause um tumulto em algum lugar maior do que ajuda, por exemplo, né? Sim. Então eu tô entendendo como é que eu posso ajudar agora de alguma maneira como médica discreta e que não vá causar nenhum tipo de tumulto, mas a minha intenção é colaborar de alguma maneira. Não sei qual vai ser essa maneira menos prejudicial, assim, para mim ou para os outros, né? Eu passei por um momento de saúde mental meio complicadinho também para mim depois que eu saí da casa, então eu também tô respeitando, acho, esse voltar aos poucos para minha cabeça, né? Uhum. Então é uma coisa que eu vou devagar, assim, mas com certeza acho que é meu papel também colaborar. Como que foi esse momento? O que que aconteceu assim na sua cabeça? Eu acho que eu tava fazendo as contas, tava falando até pra minha família, assim, vai, pra todo mundo que tava lá no BBB, vai fazer, sei lá, 5 meses que a gente tá, quase 5 meses de confinamento, assim, se a gente for contar desde o antes do BBB, o BBB, todo esse tempo aqui fora. Então, 4 meses aí caminhando de confinamento, isso já dá uma mexida, eu acho, na cabeça de todo mundo, né? Não poder voltar para suas relações normais, para o seu trabalho, para suas convivências, já tinha mexido muito comigo. E eu não tinha noção da dimensão do que era sair do BBB e ter toda essa exposição, assim. Tudo que você Uhum. fala vira notícia, tudo que você comenta vira notícia. Tem muita coisa linda e incrível e positiva, e é uma responsabilidade super grande sobre isso. Tem várias coisas negativas também. Eu nunca lidei com isso na minha vida, assim, nessa proporção, né? Então foi um momento que eu me senti bem frágil, assim. Acho que em um primeiro momento, quando você sai, eu tinha mais dificuldade de lidar de ver o positivo, sabe? Fiquei sempre focada no, poxa, aonde eu errei, eu machuquei alguém, eu não sei o quê, eu quero entender isso, eu quero. E aí eu fiquei muito nisso e isso acabou me puxando, acho, um pouco para um lugar mais sombrio, assim, sabe? Uhum. E agora que eu tô conseguindo assimilar as coisas boas, mas até acho bom que a gente converse e seja honesto em relação a isso, para todo mundo entender que acontece com todo mundo. Acho que todo mundo já tá meio mentalmente Sim. bagunçadinho, né, nesse confinamento. Pra gente que saiu de um confinamento para o outro, teve esse choque de permanecer confinado, e para mim teve muito esse não saber lidar, né? Como eu te falei, é um grande espelho, né, pra gente. E isso traz contato com coisas que você precisa melhorar. E eu sou uma pessoa que, assim, eu não consigo ficar alienada em relação a alguma crítica que alguém me fez, sabe? Se a pessoa fez uma crítica e eu vi que é pertinente, eu quero fazer de tudo para melhorar isso. Então eu vou. Então acho que isso me deixou um pouquinho bagunçada em algum momento. E aí agora as coisas vão se encaixando aí. Nada que uma Acho que tá terapia. melhorando, né? Tá melhorando. Eu resolvi encarar que realmente precisava de ajuda e acho que a ajuda sim, já que eu tenho condições de arcar com isso, né? Então tá sendo essencial para mim, terapia, o que mais eu precisar aí. Tá sendo um momento de reconstruir e aprender a focar no positivo. Tem muita coisa positiva linda, muita coisa que eu posso fazer a partir de agora, né? Eu acho que a visibilidade me dá um mundo de opções de fazer, de continuar com os meus propósitos, de corrigir meus erros e melhorar os meus propósitos, né? Então, vou focar nisso. Ah, sim. E falando de todas essas coisas positivas, acho que uma das maiores dela, talvez fosse até seu objetivo, é trazer o debate da sexualidade feminina, né, para mais e Sim, mais mulheres. Inclusive, você sim, tem um curso, foi um sucesso, você ficou sabendo logo que você saiu. sim. E muitas pessoas mandaram perguntas sobre isso. E acho que a Uhum. gente pode usar esse espaço aqui até para sanar essas dúvidas. Então, se você mandou pergunta na caixinha da Glamour, atentos. Este é o momento. Sim, As pessoas perguntaram. Você falou no jogo da Discord que você passou por um processo de desconstrução muito grande, né? Eu acho que muitas pessoas se inspiraram, muitas mulheres se inspiraram em você. E uma das perguntas que chegou foi: como que você começou o seu processo de desconstrução? Qual foi o estalo?
É muito engraçado, porque pra mim eu fui muito. Minha família sempre foi muito legal, mas eu fui criada pra ser a princesa que a gente é criada no geral, né? Assim, então Uhum. eu falo que eu cumpri todos os protocolos bonitinhos e fiz tudo certinho, e fiz medicina, e namorei 10 anos, e casei, e fiz todo aquilo que era esperado de mim, né? O meu processo veio do externo, veio da profissão pra mim. Então, em algum momento da minha profissão, eu me deparei com a humanização do parto. Foi a primeira vez, acho, que eu comprei. Lógico que eu sempre tive aquele incômodozinho que todas nós mulheres temos, né? De querer se rebelar em algum momento contra algumas coisas e não entender exatamente o que é que está incomodando você, mas alguma coisa está te incomodando porque você se sente podada, né? Mas eu Uhum. não sabia dar nome, não sabia o que é que estava faltando ali, né? É, E aí, quando eu vi a humanização do parto, quando eu comecei a entender o porquê era importante a gente voltar a incentivar as mulheres a terem mais autonomia do parto, foi um dos primeiros momentos que eu entendi como as mulheres sofriam opressões, assim, em todos os níveis. Foi a profissão que me trouxe essa primeira visão. Aí eu comecei a estudar. Então, a partir da humanização, eu embarquei no feminismo, fui puxando essas informações, assim. E daí, junto, eu comecei a estudar sexualidade também, mais ou menos na mesma época. E na sexualidade, a gente tinha muita discussão de gênero, né? Porque para Uhum. falar de sexualidade, tem que falar dessa discussão de gênero. Então, foi o profissional que puxou o pessoal. Quando eu comecei a me deparar com isso, eu comecei a ficar muito inconformada com as coisas que eu passava, que eu aguentava, e que eu nunca tinha me atentado para elas, assim. E aí comecei, eu falo que foi um processo de romper camadas de uma bolha que ainda existe, né? Sim. Mas que foram pequenas camadas, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a entender que eu precisava olhar para as mulheres de outras maneiras. Ainda mais trabalhando com mulheres, não dava só para eu ver diagnósticos, assim. Eu precisava entender um por trás dessa mulher, da vida dessas mulheres. E aí mudou muito, assim, minha vida, porque eu entendi medicina de uma maneira diferente também, né? Eu comecei a entender que não dava para eu ver só orgânico, que as mulheres chegavam no meu consultório com queixas e muitas vezes não tinha nada a ver com biológico, muitas vezes tinha a ver com todo esse contexto social que a gente vive, principalmente sexualmente, né? E aí eu comecei esse processo de estudar, de entender. É um processo em andamento, né? Nunca foi não é um processo em completude. Acho que a gente não chega nessa completude nunca, porque sempre vai fugir da gente outras opressões que talvez a gente não viva, né? Mas foi um processo que me mudou muito, me fez muito mais consciente de quantas mulheres precisavam que alguém lutasse por elas nesse sentido. Aí, no meu caso, ficou muito mais a área da saúde, né? Mas foi aí que comecei, e aí me trouxe para o pessoal também. Aí eu encerrei meu casamento, que já não era uma relação saudável para mim, mudei de cidade, falei, vou trabalhar. Era muito difícil na minha cidade trabalhar na linha que eu trabalhava, porque as pessoas se opunham muito à humanização do parto, ao parto normal. Então eu vivia batendo de frente, eu não saía da diretoria do hospital nem uma semana. Toda semana eu tava lá sendo ameaçada de ser mandada embora e um monte de coisa, um monte de queixa, porque tava sempre lutando para que as mulheres pudessem parir do jeito que elas quisessem, assim. E aí Uhum. eu vim embora para São Paulo para poder encontrar nichos que eu conseguisse trabalhar do jeito que eu quisesse. Então, daí aqui encontrei os coletivos de parto humanizado e comecei esse processo aí. Daí veio o BBB, no meio Ah, disso então tudo. foi assim. É um processo recente na minha vida, né? Eu acho que tem 2 anos, 3 anos que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a entender isso, assim. Foram 20 anos, 28 anos de construção, e aí tô agora numa ladeira de desconstruir. E o BBB foi muito legal nesse sentido também, assim. Mesmo que as coisas que foram levantadas lá foram importantes e tem muitas outras coisas para ser levantadas. Eu acho que ele foi tipo um romper a bolha com mais força, sabe? Talvez as Uhum. camadinhas fossem demorar muito mais para ser Então tá expostas espécie. para mim, né? Porque lógico que eu tenho muitos privilégios, então é mais difícil você às vezes enxergar, né? E essas camadas foram mais rotas de uma vez. Quando caiu em cima de mim, eu falei, meu Deus, é verdade. Então, E já eram coisas que você já pensava, mas nunca tinha lidado de frente, assim. eram coisas que eu começava a compreender, né? Por exemplo, muitas mulheres me questionaram: mas pô, sem feminismo negro na luta, o feminismo fica muito vazio. E de fato, né? Eu já trabalhava com humanização do parto, já entendia, por exemplo, que as mulheres negras recebem menos anestesia no parto. Então já era um negócio que eu estava começando a ficar mais consciente.
Só que é muito fora da minha realidade, então eu fiquei, acho que ainda falta, né? Faltava e falta mais ainda ver essas outras realidades, assim. Pra mim, como mulher e como profissional, acho que isso foi engrandecedor. Apesar de um primeiro momento você só quer falar, poxa, dói, né? Eu falo assim, dói mais ainda quando você é uma pessoa que tá tentando lutar e você vê que as expectativas não são supridas, mas assim, é bom também porque me trouxe num lugar de, pô, real isso, essa queixa é válida. Então, assim, se eu Uhum. quero lutar pelas mulheres, eu preciso ouvir essa queixa também, né? Não posso ouvir só o que eu quero. Então, realmente estourou a bolha de uma vez, assim. E Sim, agora tô foi lidando com sem todos esses anestesia. respingos. Sem anestesia. Mas é importante, foi bem importante pra mim também. E sobre o seu processo de se assumir uma pessoa bissexual, né? Porque você disse na casa, também está interligado com todo esse processo de desconstrução. Como que foi? Isso também foi uma pergunta que chegou de uma leitora. É engraçado pra mim que isso, como minha família era de boa, isso era uma questão que eu não sentia tanta opressão, assim. Foi uma coisa bem Uhum. natural, uma descoberta bem natural. Mas, apesar de eu não sentir, eu não assumia também, né, os relacionamentos. Então, todos os relacionamentos que eu assumi, me casei ou fui Só tô a escrevendo seu nome público, aqui embaixo para deixar marcado. tá? Vou te ouvir. Eram relacionamentos com homens. Então, os relacionamentos que eu tinha eram mais escondidos, né? Muito mais escondidos, muito mais velados aí na minha vida. Depois da minha fase adulta, eu entendi mais isso e quando eu comecei a estudar, eu fui entender. Mas ainda vou te dizer que que é um processo cru pra mim. Eu fiquei com muito medo de dizer isso na casa e das pessoas julgarem isso de uma maneira errada, assim, sabe? Ou ficarem. A bissexualidade, ela é uma das coisas, até dentro das pessoas que militam por sexualidade, que as pessoas não compreendem às vezes. Ah, mas você não Uhum. sabe o que você quer, né? Ou como é que isso funciona pra você. Eu vejo que as Sim, pessoas têm ainda tem muito bastante preconceito até dificuldade. dentro da classe. Quando eu falei lá dentro, eu fiquei uma semana mais ou menos arrasada. Eu falei, meu Deus, eu falei aqui dentro, agora fudeu, o Brasil inteiro sabe, e eu não tenho mais o que fazer com isso. Depois eu falei, também por outro lado, o Brasil inteiro sabe, eu já não tenho mais o que fazer com isso, Sim, então é isso, vou usar isso aí da maneira que eu puder. Hoje é bom ter falado, acho que me dá uma liberdade, assim, já que foi bom ser uma figura pública com isso já conhecido, então já é uma uhum. coisa que eu posso me expressar mais tranquila, né? E tô aí nesse processo, Mas foi sua família interessante já para mim. sabia, você já tinha Minha tratado família já essa questão. sabia, meus amigos mais próximos já sabiam, né? E as pessoas com quem eu me relacionava já sabiam, assim, eu sempre fui bem claro com as pessoas com quem eu me relacionava. Mas não falava abertamente. O que me impedia muito era o fato de ser gineco mesmo. Eu tinha essa questão, cara, eu vou falar e as mulheres vão no meu consultório, como é que elas vão se entender com isso, Entendi. né? Vinha para mim uma insegurança de assumir isso. Agora já foi. Nem tudo sempre vai ser público. Mas É, você nunca chegou a assumir um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. eu já Seus tive, relacionamentos mas assumidos eu foram nunca todos assumi heterossexuais. publicamente. A gente sempre ficou escondido. Tudo bem. Agora, né, faz parte do estourar da bolha que você teve. Sim, é até bom isso, né? Até eu me senti bem livre. O BBB me deixou com uma sensação legal disso, acho. Eu falo pra minha irmã, o bom de você ficar conhecida pelo BBB é que você não precisa se preocupar mais com fingir nada do seu corpo, porque todo mundo já viu o seu corpo inteirinho, sua aparência dormindo, Uhum. acordando. Então, assim, isso te dá uma liberdade muito gostosa também, cara. Já vi tudo, tem gif meu no Twitter com esse cabelo aqui desse tamanho pra vida inteira. Não adianta, mas não preciso mais fingir nada disso. E também de tudo que você expôs, assim. Então não tem muito que. Você só tem o que melhorar dali pra frente, né? O teu pior e o teu melhor já foram mostrados, dali você só tem o que pegar pra melhorar. Então é uma A escolha é liberdade sua, grande. né? O que você vai se Sim, apegar. sim. E outra coisa também, uma pergunta que apareceu bastante. Agora, nesse período de quarentena, você que viveu o confinamento agora está na quarentena, eu acho que os hormônios estão todos muito loucos. E ao mesmo tempo tem muita mulher subindo pelas paredes, mas tem muita mulher que também não tem a menor vontade de fazer nada. E Uhum. assim, é normal não sentir vontade de transar na quarentena? Agora eu tô conversando com a Marcela Gineco aqui, vou tirar as dúvidas do pessoal. Sim.
É muito normal. Qualquer situação de estresse grande, a gente está vivendo uma grande situação de estresse, a gente libera muito cortisol, né? Que é um hormônio do estresse e que é um hormônio contra a sexualidade, assim. Então, ele inibe mesmo a nossa libido. Fora isso, a gente não se sentir produtivo, né? Porque a gente, às vezes, por mais que trabalhe em casa, não sai tanto, então se sente um pouco mais improdutível. Eu acho que isso mexe muito com o psicológico das pessoas. E a convivência constante, principalmente os casais que estão juntos todos os dias, também acaba atrapalhando a sexualidade, né? Quando a gente está o tempo todo junto de alguém ou lidando muito mais com conflitos ali próximos, eu acho que a gente se sente menos impelida a ter relações, assim, com a pessoa. Então é normal não sentir Ou seja, não vontade tem agora nada na de quarentena. errado. Não tem nada de errado. É o estresse que a gente está passando, é como a gente está se entendendo dentro desse novo mundo, né? Como eu entendo a produtividade que eu tenho. Muitas vezes a gente não está conseguindo fazer exercício, a maior parte das pessoas, porque você fala que vai fazer em casa, mas é outra realidade, né? Você não sai tanto, você não tem outros contextos, você não tem tanto assunto para conversar, tudo vai ficando mais restrito e é normal que a gente se sinta inibida sexualmente, sim, faz parte. Mas, porém, também, a gente também tem a outra ponta do espectro, né? Os Sim. pombinhos aí que estão fazendo quarentena juntos. E chegou uma pergunta para saber se tem algum problema transar todo dia. Se vai dar ruim ali, se vai quebrar, se vai, sei lá. Não, o único problema é você contar isso para as pessoas, porque elas vão ficar morrendo de inveja de você. Faz sentido. Não, problema nenhum, né? Sexo é sempre saudável. Nossa sexualidade, nossa vontade de transar ou de se masturbar ou de qualquer coisa, ela só é um problema quando ela traz problemas para nossa vida, para o nosso dia a dia, impede a gente de viver coisas. Então, eu tenho um problema com sexo quando eu deixo de fazer coisas porque eu preciso transar, eu preciso estar sempre suprindo essa necessidade de sexo ou de masturbação. Isso se torna um problema. Mas a frequência sexual de transar todos os dias, não, ótimo. Quem tiver com essa vontade, tiver com quem transar, aproveita, porque, Aproveita. por outro lado, o sexo é uma das coisas que ajuda a baixar o cortisol e melhorar a autoestima, o humor, então é ótimo. Ah. E então, já que a gente está falando sobre isso, outra pergunta que chegou aqui é sobre orgasmo feminino. Uhum. Uma leitora perguntou se o orgasmo feminino é como o dos homens, assim, se sai bastante líquido e como ela pode saber que ela chegou lá. Ou não, Que né? não tem nada a ver, o processo é completamente diferente, inclusive Tá. pode dar o caminho das pedras. Mesmo nos homens, o orgasmo e a ejaculação, teoricamente, são coisas diferentes, né? A gente tem o fenômeno praticamente casado e para nós, na nossa sociedade ocidental, é a mesma coisa. Mas se você for estudar tantra, sexualidades mais orientais, eles vão falar que tanto os homens têm o orgasmo separado da ejaculação, se eles quiserem. Para nós mulheres, o orgasmo não tem a ver com ejaculação. Existem algumas mulheres que têm ejaculação, que emite algum líquido, que sai alguma coisinha, mas a maior parte das mulheres não tem. A sensação do orgasmo para as mulheres é mais importante do que a ejaculação. Então não precisa sair nada de você, a sensação é uma sensação subjetiva. Cada pessoa interpreta ela de um jeito, mas em linhas gerais é uma sensação de acúmulo, 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 acúmulo de energia, explosão e relaxamento. Então, mas cada uma lê de um jeito. Tem gente que vê cores, tem gente que sente formigar o corpo, né? A gente tem várias respostas no corpo, aumenta a frequência cardíaca, mas a sensação em linhas gerais é essa, um acúmulo muito grande de energia que eclode e depois vem uma sensação de alívio. Isso é muito subjetivo, você só vai saber quando você sentir mesmo. Também não precisa esperar fogos de artifício. Tem mulher que acha que nunca gozou porque acha que tem que ser um super fenômeno. E é muito mais isso, é muito mais uma sensação corporal, uma sensação subjetiva do que realmente algo. E não, ejacular não é necessário para as mulheres, não. Algumas vão ter, outras não. E isso não qualifica o orgasmo como melhor ou pior. Já que a gente está falando sobre isso, acho que a masturbação é um tema super tabu entre mulheres ainda. Muitas mulheres que já têm 30, 40, 50 anos nunca se tocaram, não sabem como é. E você, como médica, pode confirmar que é um dos melhores métodos de você aprender a sentir um orgasmo, saber como você vai chegar lá e até ensinar o seu parceiro, né? Sim. Eu sou praticamente uma incentivadora da masturbação aí no mundo. Então, isso que eu queria te pedir, assim, como você pode incentivar as mulheres a começar, assim, como que
você tipo, pode inserir isso na sua rotina, na sua vida, sem ficar, tipo, com vergonha ou achando que é algo de errado. Tá. É sempre quando a gente fala em masturbação, a gente tem um choque inicial, porque é esse choque que a gente foi ensinado de que é uma coisa errada, de que não é pra mim, né? Então, muitas mulheres, se vão tentar se masturbar a primeira vez, elas têm essa sensação de esquisitez. Ah, não vou conseguir. Ah, eu não senti nada. Então, o que eu sempre falo para as mulheres, a gente tem que começar lá atrás. Primeiro, a gente tem que entender a nossa relação com o nosso corpo como um corpo sexual, né? Então, assim, a gente é muito ensinada a olhar no espelho e ver um corpo estético, né? Eu olho para o meu corpo procurando quais são os defeitos ou quais são as coisas que eu gostaria de mudar ou que se adequa ao padrão estético e não um corpo com potencial de ser explorado para outras funções, inclusive o prazer, né? Então, para mim, o processo começa por aí. A gente aprender a se olhar no espelho nua ou em um clima que a gente criar ali pra gente e observar o nosso corpo como um corpo erótico e a partir daí, quais são as sensações que eu tenho nesse corpo. Essas sensações podem ser descobertas no banho, então prestar mesmo atenção. A gente toma banho no automático, sem entender o que eu sinto no meu corpo. Então, começar o toque pelo corpo todo, né? Não ir direto para masturbação, porque senão vai ser estranho. A gente não tem essa relação estabelecida com a gente. Então, eu falo, tomar um banho, sentindo quais são as sensações do banho, do sabonete, na pele, o cheiro, o toque, quais são as sensações que eu tenho. Ou quando eu tô passando um creme, eu vou passando no corpo e sentindo essa nova sensação, esse explorar do meu corpo como um corpo erótico mesmo, né? E quando a gente vai pro genital, a gente também vai para um genital que a gente vai explorando. Eu sempre falo de fora para dentro. Então, interior de coxa, vou explorar toda a região ali da vulva, por fora, vou conhecer quais são as sensações ali. Diferentes tipos de toque, diferentes tipos de intensidade, né? Muitas vezes, para quem nunca se masturbou, os bullets, que são aqueles vibradores, mas que é só de estímulo externo, pode ajudar, porque a sensação é mais intensa, você chega mais rápido no orgasmo e daí dá um estímulo para você querer testar aquilo de novo, né? Eu acho que o caminho é por aí, a gente começar a estabelecer uma relação de amor com a gente mesmo. Porque se masturbar, se conhecer, né, ter um orgasmo, é uma coisa muito de auto-amor, assim. E tem que vir daí em um primeiro momento. Se você for deitar na cama e se masturbar direto, pode até funcionar, mas em geral você vai ficar com vergonha, você vai bloquear isso mentalmente. Então, criar esse clima, criar essa relação com o seu corpo, tem que ser um momento seu, tem que ser um momento do jeito que você gosta, é a luz, meia luz, como você gosta, não sei, você gosta de incenso, você gosta de vela, você gosta de música. Dê esse presente pra você, sabe? De estar em contato com você, em conexão com você. Às vezes, na primeira vez, não goza, normal. É isso, a gente tá ali mais pra aprender e entender as sensações do que pra buscar um orgasmo em um primeiro momento. Mas é ir aprendendo. A gente tem que aprender mesmo primeiro o prazer na gente, pra gente dividir esse prazer depois, né? E saber o que a gente quer também. Sim. E no programa, a gente viu, né, que a falta de conhecimento sobre a anatomia feminina é muito grande entre as mulheres. Sim. E queria que você explicasse também um pouquinho de como como as mulheres chegam ao orgasmo de forma diferente dos homens, que não necessariamente você vai precisar transar, tá num ato de penetração para atingir um orgasmo, e a masturbação também não tem a ver com isso, ela pode ser feita de outra maneira. Sim, a gente foi ensinado o sexo como um sexo heteronormativo, né? Então a gente pensa sempre num casal homem e mulher quando a gente está pensando em sexo, e a gente pensa sempre em penetração como o evento principal do sexo. O sexo é a penetração para a maior parte das pessoas, né? Quando na verdade o sexo é todas as coisas que acontecem, né? Eu falo assim, preliminar é pegar o copo de água, tirar o gato de cima da cama, o resto que está acontecendo ali a partir da interação dos dois corpos já é sexo, né? E a gente tem que começar a ver o sexo como isso. Eu acho que a gente transa muito errado como sociedade, porque esse foco em ver o sexo só como penetração limita as práticas, limita o potencial que a gente tem de explorar o corpo, de explorar prazer, e faz com que as pessoas empobreçam os scripts, os roteiros sexuais e sempre vão buscando a mesma coisa, assim. Então, para nós mulheres, a penetração, ela é um ato, pode até ser prazeroso, porque pode criar uma conexão, pode criar uma sensação boa, mais mental do que física, na verdade, né? Se a gente for ver fisicamente a vagina, ela não tem tanta inervação, senão a gente não conseguia parir.
Então, se você deitar numa cama e pensar qual é a sensação de uma penetração, muitas vezes a sensação física não é nada tão extraordinário. Mas ela tem, óbvio, todo um envolvimento ali que é legal, a penetração não é ruim. Mas não é o evento principal para as mulheres terem orgasmo. Para nós mulheres, o orgasmo está condicionado muito mais ao clitóris. Então, é o estímulo externo, né? É a masturbação, é o sexo oral, é o estímulo junto com a penetração que vai fazer com que eu chegue ao orgasmo, com que eu sinta mais prazer, com que meu corpo responda melhor. Então, as mulheres têm que entender que o sexo passa por tudo isso, que para nós o prazer está muito mais em outras coisas do que na penetração. Não tem que se culpar se não gozar na penetração, né? Pode ter penetração, pode ser legal, a gente pode, o parceiro gosta, né? Então tudo bem, ninguém vai deixar de ter. Mas não é só sobre isso, né? Sexo tem muito mais. E eu, assim, ouso dizer muito mais no corpo todo, né? Não só ali no genital, mas se a gente for falar de genital, já a vulva, o clitóris é o lugar ideal para ser explorado quando a gente está falando de orgasmo feminino. Então é importante que as mulheres entendam esse potencial que a gente tem e é aí que você tem que focar. Não, e tudo bem também a gente quebrar aquele estereótipo de que, né, você só vai gozar se o cara gozar junto com você e fogos de artifício vão explodir, todo mundo vai gozar junto, vai ser lindo e você, tipo, não, né, tudo bem, tipo, a mulher gozar antes de uma maneira diferente, o cara chegar no orgasmo depois de uma maneira diferente e assim vai ser bom do mesmo jeito. Dificilmente vai ser como na novela, como no filme. Esse é o maior mito, assim, né? De que duas pessoas vão ter o ápice juntos, vão ter o orgasmo juntos. Pode acontecer eventualmente, mas geralmente não acontece, né? Geralmente o que a gente vê é isso, formas diferentes, momentos diferentes. E assim, até mesmo a ditadura do orgasmo. O orgasmo é importante, a gente tem que aprender a ter, mas também a gente tem que entender que às vezes o sexo é sobre brincar, sobre se divertir, sobre curtir aquele momento ali, né? Às vezes não teve um orgasmo, mas foi muito legal. Foi muito bom. A troca que eu tive, o carinho que eu recebi, a intensidade de conexão que eu criei com essa pessoa foi tão maravilhosa que o orgasmo não fez falta pra mim naquele momento. Então a gente tem que aprender. Eu acho que se a gente ficar vendo o sexo como uma corrida para o orgasmo, a gente perde o meio, que é que é o sexo de fato, né? Então, acho que é muito mais essa interação que a gente tem que valorizar, a troca, a conexão, os carinhos, o explorar, né? Você pode descobrir novas coisas, e pode ser que essa coisa não culmine num orgasmo, mas pode ser que ela seja extremamente prazerosa para você, né? Então, acho que a gente tem que entender isso. E esse mito de que os dois vão gozar juntos, assim, é muito do pornô, né? É muito da novela. É muito irreal. Assim, e a gente que sofre. É a gente que sofre porque daí fica insatisfeita, fica procurando, os caras ficam cobrando esse sexo com esse orgasmo na penetração que não vem, que não vem, que não vem, né? E as mulheres, poxa, tem alguma coisa errada comigo, e aí você já vai tensa pro sexo, querendo ter esse orgasmo que às vezes não tem, né? E tudo bem. Então, acho que a gente precisa rever um pouco como a gente encara a sexualidade mesmo, o sexo em si. Não, e a tensão é a pior coisa, né? Porque aí você não relaxa e não vai acontecer nada mesmo. Sim, e não por isso dá. Também a gente volta no papo da masturbação, então é importante você se conhecer e ter o diálogo, né? Porque não é só beijo na boca e olho fechado. Não, né? Eu acho que também é um momento de você falar o que é bom pra você e vice-versa. Isso não acontece muitas vezes. E cobrar, né, o que você gosta, assim, também. A gente brinca muito, eu falo, eu sempre zoo muito, os homens não acham clitóris. A gente gosta de brincar, a gente tem quase uma licença histórica para brincar com isso. Porém, a responsável pelo nosso prazer tem que ser a gente, né? O cara é responsável se sim, você falou pra ele tá nem aí pro que você tá falando, tá? O cara ou a menina que você tá transando. Aí tudo bem, ele é responsável por não estar querendo participar. Mas se você não souber, exigir que uma outra pessoa saiba o que dá prazer pra você é muito difícil. Até porque cada um de nós é um universo de potências, assim. E cada um vai responder diferente a coisas diferentes, né? Não tem como. Então tem que fazer a vergonha mesmo e aproveitar. E falar, e pedir, falar o que quer. Não tem erro nenhum nisso aí, né? É sobre isso, sexo mesmo. E falando em vergonha, um assunto que também brotou nas nossas perguntas foi a estética da vagina. Muitas mulheres falando que tem vergonha da própria vagina, e uma chegou ao ponto de dizer que ela tem vergonha da vagina dela, por isso ela nem vai ao ginecologista. E como ela pode se libertar dessa pressão? Esse pra mim é o ápice da opressão feminina, assim, a gente chegou no ápice o dia que a gente criou um padrão estético pra perereca, assim, pra mim é o auge. A gente tem uma questão aí, óbvio, tem gente que tem, geralmente tem a ver com os lábios internos serem maiores, essa é a maior queixa das mulheres, geralmente, né?
às vezes tem a ver com coloração, cada mulher tem aí suas questões. Primeiro, a gente tem que destruir essa ideia de que existe um padrão estético de perereca, né? Tipo, não pode existir esse tipo de cobrança. Não existe. Cada mulher tem de um jeito, cada uma é de um jeito, cada uma tem uma coloração, um jeito de ter pelo, uma assimetria, né? Então, assim, é normal. Tem um perfil que eu indico, geralmente, que é de ilustração, que chama The Vulva Gallery, é em inglês, mas lá tem várias ilustrações de várias vulvas para as mulheres verem que realmente tem várias diferentes e que tá tudo bem, né? A gente não dá, assim, tem que se amar, cara. Você tem que entender que a tua é diferente, teu corpo é diferente. Aquela perereca idealizada do pornô, tem todo um contexto ali por trás que é até horrendo, assim, que vem de uma coisa pueril, que as mulheres adultas geralmente não têm, aquela vulva branquinha, sem pelos, aquilo lá é uma coisa quase infantilizada, né? Então tem todo um contexto muito feio por trás disso. A gente não tem que se preocupar com isso, tem que se amar, tem que gostar, tem que aprender a se curtir e desfrutar disso aí da nossa vulva do melhor jeito possível. Não existe um padrão. Óbvio, tem paciente que tem dor porque o lábio é muito grande. Aí é outra questão para você conversar com o seu médico, tá? Mas em linhas gerais, por favor, gente, assim, ame o seu corpo, mais ainda a sua vulva. Só um lugar que só te traz coisa boa, só fonte de prazer, né? Sua vulva, tua vagina, só fonte de prazer, ou no máximo ali, se você quiser, você vai dar à luz outra coisa incrível da sua vida. Então, não dá, a gente não pode sucumbir a esse tipo de opressão, não. Tem que aprender a se amar. E para se amar é se olhar, se curtir, saber seu cheiro, saber como são as texturas e olhar pro teu corpo como isso que eu falei. Teu corpo não é um corpo para agradar estética. Teu corpo é um corpo funcional, erótico, tá aqui como um veículo para você existir na Terra e desfrutar de todas as sensações incríveis que a gente pode ter aqui. Então, para a leitora que mandou essa pergunta, pode ir na gineco, não tem nada de errado. Vá no seu gineco, comece se olhando no espelho, não tem nada de errado com você. Depois procura esses perfis de ilustração para você ver como uma é diferente da outra. Assim como o nosso corpo cada uma tem suas diferenças em tudo. A vulva é mais um desses lugares. Aquela estética do pornô corresponde à minoria das pessoas, não tem por que aquilo ser o padrão, né? Aquilo lá não é o padrão porque aquilo é o mais bonito, aquilo lá é o padrão por outras questões muito pesadas por trás, por remeter à infância, coisas assim que eu nem quero entrar aqui porque vai para um lado muito mais sombrio, né? Então, assim, mas entendam que é isso, gente. Aquilo não tem que se basear naquilo para se amar. O seu corpo é único e é isso. E saiu ontem, se eu não me engano, né, a notícia de que o Sudão proibiu a mutilação genital das meninas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, explicasse para as pessoas o que é isso e por que isso é tão bom, porque é uma notícia tão boa. Sim. Em alguns países do mundo ainda tem uma cultura de mutilação genital, né? Que é, às vezes, retirar o clitóris, às vezes cortar lábios. As meninas buscando ali, tem umas questões culturais e tal, mas buscando impedir que o sexo seja um sexo para o prazer mesmo, né? Então, que o sexo seja só com a finalidade reprodutiva. Isso é extremamente misógino, né? Assim, é uma das coisas mais tristes que a gente tem do patriarcado sobre o corpo das mulheres, assim, e que a gente consiga impedir que isso aconteça é uma grande vitória, assim, sabe? É uma das coisas mais tristes, eu acho, que existem, assim, no mundo, que é mutilar mulheres, chegar ao ponto de tanto machismo e misoginia que você, de fato, mutila o corpo de mulheres para que elas não tenham prazer no sexo, né? Para que elas não possam desfrutar da sua sexualidade da maneira que elas merecem. Então é muito importante que a gente tenha conseguido essa vitória. Ainda tem muita coisa para caminhar, muitos lugares ainda tem essa cultura, é difícil porque é enraizado na cultura do país, né? É difícil você se meter na cultura de um país também, mas é importante que o mundo tenha consciência e que a gente vá abraçando esses movimentos que tentam conscientizar os outros lugares de que isso é um absurdo sem precedentes, assim. Sim, e já que a gente está falando sobre isso, acho que um assunto que cabe também é falar sobre o parto humanizado, né? Ai, porque sim. a gente tem 3 minutos, dá tempo aí, antes que a minha live seja cortada. Mas falar um pouco sobre a violência obstétrica, que é uma coisa que acontece ainda, né? Eu ia falar que aconteceu por muito tempo, mas você que está no meio pode falar melhor se ainda acontece, se não acontece, e como o parto humanizado vem para balancear esse assunto. Sim. Bom,
É até horrível falar parto humanizado, né? Porque todos deveriam ter essa conotação, mas é a maneira Sim. que as pessoas entendem midiaticamente falando, né? O processo de humanização do parto veio de resgatar o parto para a mulher, né? O que aconteceu na história do mundo e do nosso país muito marcado foi que a, como que eu vou dizer assim, a medicina ficou tão... A hipermedicalização das coisas foi tão grande que a cesárea começou a ser banalizada e as pessoas desaprenderam a conduzir um parto normal. E mesmo os partos normais foi uma coisa que virou uma coisa extremamente medicalizada. Então, com um monte de interferência médica, com um monte de procedimento desnecessário, né? E aí teve esse resgate do parto normal, até a Organização Mundial de Saúde abraçou. Foi feita uma extensa pesquisa e protocolo para entender o que é que era necessário realmente nessa assistência e o que era desnecessário, né? Por exemplo, a epísio, que é o cortinho que todo mundo faz e fazia-se popularmente no Brasil e no mundo, foi entendido já como um procedimento que não é um procedimento obrigatório, que inclusive é um procedimento de exceção, assim, que deve ser feito em pouquíssimos partos, né? Então, assim, a violência obstétrica em geral é um termo que abrange várias coisas, não só um monte de intervenção desnecessária, mas desde como essas mulheres são tratadas no hospital, as mulheres que entram para ter o parto são tratadas, uma coisa bem complexa, assim. Mas, de fato, a gente vê que as mulheres perderam a autonomia sobre os próprios corpos e os partos, né? Então, assim, o parto ficou um evento médico. O médico decide a posição que você vai parir, o médico decide sobre o seu corpo, o que vai ser feito agora, o que não vai, né? E, assim, não deveria ser assim, né? O parto é um evento familiar, é um evento da mulher, sempre foi, né? O corpo da mulher, a decisão da mulher tem que imperar, e o médico tá ali, obviamente, como uma pessoa com conhecimento técnico e que pode intervir e te sugerir intervenções se ele achar que aquilo é necessário, né? Então, o processo de humanização do parto veio, acho que o tema maior é devolver a autonomia para as mulheres, assim, a capacidade de decidir sobre o seu parto, de fazer uma escolha consciente. Cesárea não é uma coisa negativa, mas é um procedimento que é para ser usado com cautela, né? É um procedimento para ser usado em algumas situações, não é para ser banalizado, né? Então, a gente precisa entender isso, que as mulheres até podem escolher ter uma cesárea, mas para escolher você tem que entender os benefícios e malefícios de tudo. Por que eu tenho tanto medo de parto normal? Porque ninguém nunca me falou sobre isso, me roubaram essas informações ao longo da vida, fizeram parecer que é uma coisa tão, tão pesada e difícil, e o jeito que as pessoas assistem os partos nos hospitais é realmente tão ruim que às vezes eu prefiro ter uma cesárea e não passar por nada disso, né? Então esse movimento de humanização vem para isso, para a gente devolver a autonomia para as mulheres, o respeito pelo corpo das mulheres, que elas escolham a melhor maneira de parir, que elas tenham respeitado essa melhor maneira de parir, e isso não é baseado em achismo, isso são protocolos, assim. Então a Organização Mundial de Saúde já protocolou isso muito bem durante anos, estudando o que é que precisa e o que é que não precisa, né? Então, a gente entender que, cara, já acabou. O médico tá ali para assistir, né? Ninguém mais faz parto. Você é um mero assistente para, se precisar de você, você tá ali. O parto é da mulher, é da família. Acho que é uma das coisas para a gente entender da humanização do parto é isso, é devolver o parto para a família e para a mulher e resgatar a autonomia das mulheres sobre as decisões do próprio corpo. Que a gente sempre consiga fazer isso junto. Lógico que a gente vai sempre preservar a saúde dos dois, da mãe e do bebê, mas nem tudo precisa ser hipermedicalizado, nem tudo precisa ser do jeito que o médico manda, né? Você é capaz, como adulta, de decidir sobre o seu corpo. Sim, por isso que é tão importante ir atrás de informação, né? Sim. E você tá aí para isso agora. Agora não, agora me aguenta, que eu falei, poxa, se eu ganhei essa visibilidade, agora, pô, vai ter que me aguentar falar de todas as coisas que eu acredito, assim, e que eu estudo e dar voz para coisas que eu acho muito importantes e que às vezes não tem voz, porque não interessa para todo mundo que essas informações cheguem, mas me interessa, então agora segura. Ai, mas acho que assim, nosso papo foi muito legal. Cara, Tô eu com medo de amei. emendar mais um assunto aqui, nossa live ser cortada no meio. Aí, sim. Só vou te fazer uma última pergunta rapidinho, porque bastante gente perguntou. Rolou algum papo de algum projeto seu e da Gisele sobre ajudar mulheres que sofreram violências sexuais? Enfim, você quer falar um pouquinho disso? Se isso vai rolar, se tá em andamento, como é que tá essa conversa? A gente teve essa conversa dentro da casa, né, de trabalhar. Eu amo trabalhar com mulheres, minha vida vai ser isso sempre, eu já sei disso, assim. E a Gi tem um lado que eu não tenho, né, que é eu trabalhar com a questão criminal disso, tem uma outra visão de
das mulheres diferente da que eu tenho, um outro conhecimento de outro campo, e a gente conversou dentro da casa de aqui fora a gente abraçar algum projeto, né? Abraçar alguma coisa que ajude mulheres vítimas de violência doméstica, não só sexual, doméstica, todos os tipos de violência contra a mulher. Tá muito cru, a gente ainda precisa fomentar isso melhor, precisa conversar sobre isso, mas é uma coisa que eu queria muito fazer. Tudo que eu quero na minha vida é usar minha visibilidade agora para dar continuidade a coisas que eu acredito, assim. E eu acho que agir pode agregar muito, a gente pode agregar muito a uma outra por ter visões totalmente diferentes do mesmo assunto, né? Sim. Então, a ideia que a gente tem é criar um projeto que ajude essas mulheres que estão em situação de violência e não têm amparo jurídico, médico, e precisam de como a gente puder casar isso aí. Já existem projetos lindos no Brasil, então de repente a gente só agregue algum desses projetos, né? Mas é uma coisa que a gente está estudando de fazer juntas. Ai, que bom. Tenho certeza que vai dar certo. A gente vai torcer por vocês. Obrigada. E muito, muito, muito obrigada por esse papo. Tão Obrigada a esclarecedor, você. tão importante, tão necessário. E Amei. Amei a você pertinência das perguntas, amei tudo. Muito bom. que você leve mais e mais esse conteúdo para muitas mulheres, porque ele é muito, muito importante. Com certeza. Obrigada pelo espaço, pelo papo. Ai, foi ótimo. Estou à disposição. Prazer falar com você. A live vai ficar salva no nosso IGTV. Daqui a pouquinho vai subir lá. Então, quem perdeu algum papo da conversa ou quer voltar, tirar alguma dúvida aí que ficou na cabeça, é só olhar lá. Obrigada, Mami. Obrigada. Boa noite. Prazer. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até logo.